Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Matheus Crisóstomo, um dos responsáveis técnicos da Lema Economia e Finanças, e é um prazer, hoje dia 8 de fevereiro de 2021, estar com a presença de vocês na nossa reunião semanal de Comitê de Investimentos. Alguns de vocês têm conhecimento que, assim como os RPPS, nós da Lema temos o nosso próprio Comitê de Investimentos. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, e realizamos essa reunião de duas formas diferentes. Uma reunião semanal, onde a gente traz algumas atualizações de mercado, algumas notícias que impactaram os mercados mundiais durante uma semana. E temos também o comitê mensal, que é esse, que a gente aborda mais questões do fechamento do mês anterior, alguns eventos de mercado que influenciaram na rentabilidade dos seus investimentos, e projetamos alguns cenários para o mês posterior, no caso o mês de fevereiro. Vou abordar aqui algumas questões que influenciaram nos investimentos de janeiro, e impactaram os investimentos de vocês, falar de alguns indicadores econômicos, mundiais e também nacionais, e projetar alguns indicadores econômicos e alguns cenários para fevereiro de 2021. Tá ok? Para você que quer se aprofundar pelo assunto, se interessar pelo material que vamos apresentar aqui, fiquem à vontade, nos solicitem via WhatsApp que a gente envia para vocês. Acredito que vai ser um pouco difícil de visualizar a minha apresentação, mas fiquem tranquilos que quem se interessar, a gente envia diretamente por vocês através do nosso WhatsApp, tá ok? Dando início aqui pelo cenário internacional, vou falar algumas questões que impactaram os mercados através de tópicos. O primeiro deles, a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, na mínima histórica, prevendo aí uma recuperação econômica da economia americana, e o Federal Reserve, o Banco Central americano, já trabalha com a taxa de crescimento da economia americana mais baixa do que nas estimativas anteriores. Isso porque o coronavírus continua atingindo fortemente o país, tem influenciado aí negativamente na atividade econômica, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, e esse reflexo isso tem refletido na piora dos indicadores econômicos mundo afora. Outra questão, o PIB da China cresceu 2,3% em 2020, é o menor patamar em 44 anos, existe um risco ainda para 2021 também. O resultado foi até bom, considerando a conjuntura econômica mundial de 2020, quando estourou a pandemia de coronavírus. Todos os países tiveram recessões fortes. A gente lembra que o epicentro da pandemia começou lá na China, mas ela conseguiu se recuperar mais rapidamente, e fechou tendo um crescimento em 2020. Para 2021, as projeções anteriores eram de um crescimento mais robusto, hoje tem diminuído por conta do coronavírus ainda atingir fortemente a China e atingir fortemente o mundo inteiro, então influenciando nas relações internacionais da China, nas relações comerciais que a China depende tanto. Então existe esse risco de baixista para 2021 quanto à economia chinesa também. O dado positivo quanto à produção chinesa é da produção industrial. Ela veio acima das expectativas, e apresentou no final de 2020 um aquecimento maior da economia chinesa. Respaldou inclusive o crescimento no mercado de commodities, como petróleo, minério de ferro, valorizaram bastante no final do ano passado em virtude do aquecimento maior da produção industrial chinesa. Avançando aqui, tivemos alguns eventos em janeiro que tiveram uma influência nos mercados mundiais. O Biden, como a gente sabe, assumiu como presidente dos Estados Unidos, lá pelo dia 20 de janeiro. Ele tem um tom um pouco mais abrandado, um pouco mais tranquilo nas relações internacionais, principalmente na tratativa com a China. A China e Estados Unidos vivem uma guerra, uma disputa comercial aí desde 2016, e foi considerado pelo mercado a entrada de Biden
como uma perspectiva melhor, né, nas negociações serem mais tranquilas entre Estados Unidos e China. A Europa tem um plano de vacinação muito bem implementado, tem avançado bastante nesse plano de vacinação em massa. Alguns países são destaques, como o Reino Unido. Temos outro evento, as ações das empresas asiáticas se valorizaram bastante durante o mês, pautado no aquecimento maior da economia chinesa, um pouco mais no setor industrial do que em outros, mas isso trouxe um certo otimismo, né, fez com que as ações de algumas empresas asiáticas se valorizassem bastante. O mês de janeiro, apesar de ter revertido e o mercado acionário, tanto internacional como nacional, ter fechado no campo negativo, o mês de janeiro foi marcado por recordes na cotação da Bolsa Brasileira e Bolsa Americana também. Algumas ações se valorizaram bastante no mês de janeiro. Avançando aqui, temos talvez a notícia que mais impactou negativamente os mercados mundiais em janeiro de 2021, que foi o avanço do coronavírus, né? Avanço através de uma nova variante. Lá em meados de janeiro, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que foi identificada uma nova variante do coronavírus no Reino Unido e outra na África do Sul, que já atingia a Europa, essa variante na África do Sul, e que essa nova variante, através de pesquisas recentes, apontavam que ela tanto era mais rápida de propagação, como mais letal. E era isso que explicava, mesmo a Europa adotando medidas restritivas intensas já há algum tempo, já desde novembro de 2020, e iniciando o processo de vacinação ainda em 2020, os resultados não estavam sendo tão positivos por conta dessa nova variante, né? Uma variante que tanto é mais rápida como mais letal e tem atingido forte o continente europeu. Temos ainda o petróleo fechando em queda, né, com o aumento dos estoques. Na verdade, aqui não fechando o mês em queda, né, mas os últimos meses, ou os últimos dias de janeiro, o petróleo deu uma recuada em virtude de uma elevação nos estoques. E por que esses estoques de petróleo têm se elevado? Né? Por conta de uma atividade menos aquecida a âmbito mundial. A Europa ainda adota fortemente medidas restritivas, os indicadores econômicos na Europa apontam para o desaquecimento da economia que vinha sendo apresentado no segundo semestre de 2020, em virtude dessa prorrogação de medidas restritivas. A Alemanha é uma que adota uma firme quarentena já há muito tempo. E assim, a demanda por insumos como petróleo cai muito num cenário como este. Então, um acúmulo maior de petróleo fez com que o preço do petróleo caísse um pouco no mês de janeiro, mas ainda assim teve uma alta considerável, né, no fechamento do mês. E aqui um dos eventos também que impactou o mercado já no final de janeiro foi um evento que o mercado inteiro conheceu como a revolta das sardinhas, quando alguns investidores, pequenos investidores, se uniram através de fóruns e combinaram de fazer um forte movimento de compra de ações de empresas que estavam em dificuldade financeira. O exemplo mais claro disso, a GameStop. Então, outra característica dessas ações, dessas empresas que estavam em dificuldade financeira, é porque elas estavam numa posição vendida de alguns hedge funds, uns fundos de investimento mundiais, que acreditavam na queda das ações dessas empresas. E com esse movimento de compra, fez com que as ações dessas empresas se valorizassem bastante e impusessem aí um certo prejuízo a esses fundos de investimentos mundiais. Passando aqui pelos resultados de alguns ativos internacionais que a gente costuma acompanhar, o mercado de petróleo, a variação do preço do WTI. O WTI é o barril de petróleo americano, a gente utiliza ele na nossa análise semanal para ter uma ciência maior, de como está o comportamento
do mercado de commodities como um todo. O WTI, como eu falei, ele teve um forte crescimento no final do ano passado e início de janeiro. Já nos últimos dias ele teve uma leve queda, mas ainda assim fechou janeiro com alta de 7,89%. Outro mercado que a gente acompanha muito, mercado de ouro. Isso porque em momentos de maior incerteza, em momentos que o investidor prevê uma volatilidade maior nos mercados internacionais, ele busca por ativos mais seguros, que tem um comportamento menos volátil, como é o caso do ouro, historicamente é um desses ativos. E aqui temos a comparação do ouro em reais brasileiros e o ouro em dólares americanos. Em reais brasileiros teve uma variação positiva de 2,33%, muito impactado pela variação do dólar, que a gente vai ver mais na frente. E em dólares americanos teve uma retração de 2,68%, e o que se vê é os investidores internacionais buscando ativos de maior risco, como os ativos de bolsa, na bolsa de valores. Temos aqui também a variação do S&P, a gente acompanha o S&P, que é um dos índices acionários dos Estados Unidos, porque ele serve como benchmark para a maioria dos fundos de investimento que os RPPS podem investir no exterior. Então, existem outros índices acionários, existe até o Dow Jones, costuma ser mais utilizado pelo mercado financeiro, mas a gente utiliza o acompanhamento do S&P por conta dessa questão inerente aos RPPS. Então, ele variou bastante durante o mês de janeiro, fechou ali cotado a 3.714 pontos, uma variação negativa de 1,11%. Mas, conforme eu falei anteriormente, a gente vê que o S&P subiu bastante, atingiu patamar recorde e depois recuou no final do mês e fechou no campo negativo. Aqui temos a variação do câmbio, a variação uma comparação do dólar, dólar frente ao real, aí subindo 5,37% no mês de janeiro, fechou o mês cotado ali a 5,46, apresentou forte variação positiva no mês, impactando, como eu falei anteriormente, o mercado de ouro, e também impactando primordialmente esse ativo aqui, que alguns RPPS têm em carteira, que são os fundos BDR, que são aqueles fundos que investem em ativos no exterior, no mercado acionário americano, e sofrem a influência da variação do dólar na sua rentabilidade. Então, eles acompanharam bastante o mercado acionário dos Estados Unidos. Porém, quando o mercado acionário nos Estados Unidos caiu, ele não caiu tanto, ele teve uma certa proteção, por conta da variação positiva do dólar. Então, eles tiveram uma forte variação positiva, uma rentabilidade positiva bem interessante no mês de janeiro, superando ali 6% de variação positiva. E foi um dos únicos investimentos dos RPPS que apresentou rentabilidade positiva no mês de janeiro. Passando aqui só para ter um resumo do cenário internacional de janeiro, como eu falei anteriormente, estímulos fiscais e monetários pelo mundo inteiro. Então, essa injeção de recursos que tem sido feita pelos bancos centrais mundiais, pelos próprios governos de alguns países, tem gerado uma liquidez muito grande no mercado. Isso, de certo modo, favoreceu positivamente alguns mercados emergentes. Tivemos os programas de vacinação se desenvolvendo bastante, commodities em alta, um aquecimento da indústria chinesa, cotação recorde de índices acionários nos Estados Unidos. Vemos invasão ao Capitólio e um possível impeachment de Trump, mesmo Trump saindo da presidência dos Estados Unidos no mês de janeiro, e iniciaram um processo de um possível impeachment dele para proibir que ele se concorra a algum cargo no futuro. Isso aconteceu por conta daquele evento lá, da invasão do Capitólio, que teve muito o estímulo dele. Pacote de estímulos, como eu falei, manipulação dos preços, caso da GameStop, descompasso entre oferta e demanda de vacinas no mundo. Isso é um risco que tem gerado no mundo inteiro, apesar dos processos de vacinação estarem sendo bem desenvolvidos, alguns eventos de demandas, até por seringas, têm dificultado a continuidade desses programas.
novas medidas de isolamento, né, prorrogação dessas medidas de isolamento na Europa, e indicadores econômicos apontando crescimento aquém do esperado na Europa. Para fevereiro de 2021, no mercado internacional, a gente listou algumas questões aqui a ficarmos de olho, né, ficar atento aí nesses eventos. Impacto desses estímulos econômicos na economia mundial, como as economias vão se comportar com essa injeção de recursos tão grande nos próximos meses. Ambiente melhor na Europa com a vacinação, a gente espera que esse conjunto de lockdown com programas fortes de vacinação comecem a dar resultado nos próximos meses, né, e comecem a ter indicadores econômicos mais positivos para a Europa. Em contrapartida, temos aí as variantes do coronavírus. É um vírus ainda recente, né, completou há poucos um ano de existência, então tem se desenvolvido. Infelizmente, essas variantes têm intensificado o número de mortes e de contaminações diárias. Novas medidas de isolamento, caso essas variantes continuem a atingir fortes, isso vai gerar novas medidas de isolamento. Ataques especulativos com um grau de liquidez muito grande no mercado. Inflação dos ativos dos Estados Unidos, divulgação de balanço do quarto trimestre de 2020, vai ter isso muito forte agora em fevereiro. E reversão dos PMIs terminaram ali em dezembro apresentando um aquecimento da economia mundial, mas já para janeiro reverteram para resultados mais aquém do esperado. Aqui vamos iniciar a análise do cenário nacional, se atendo aqui ao endividamento público brasileiro. Nesse gráfico temos a dívida líquida do setor público nas colunas azuis, e nas colunas vermelhas temos a dívida bruta do governo geral. Essa dívida bruta costuma ser mais analisada. Já há alguns anos a gente costuma analisar mais a dívida bruta, que atingiu aí 90% do PIB brasileiro, com dados até novembro de 2020. Então, no finalzinho de 2020 já deve ter elevado esse grau de endividamento. Existe uma preocupação fiscal muito grande quanto ao Brasil nesse início de 2021 também, então a gente sempre fica atento a esse dado para, se vier com um desajuste maior, pode gerar problemas futuros para o nosso país. Aqui destacar o investimento direto, né, do investidor estrangeiro no Brasil. Ele caiu pela metade em 2020. No final de 2020 ele veio retomando, né, os investimentos no país, mas se compararmos o volume investido em 2020 com o volume investido em 2019, foi a metade do que apresentou o ano anterior. Nos meses finais do ano, né, esse fluxo grande de capitais para o Brasil foram destinados a investimentos, né, carteira de investimentos, em especial no mercado de bolsa de valores, né, principalmente alguns ativos aí que estavam bem atrativos, como ações dos bancos, Petrobras e Vale, que tem uma importância significativa no principal índice da bolsa, que é o Ibovespa, entre outros ativos, né, que os investidores internacionais buscaram no mercado doméstico. Aqui, assim como no cenário internacional, vamos listar por tópicos e trazer alguns indicadores, né, para explicar melhor para vocês o comportamento do mercado interno durante janeiro de 2021. A confiança empresarial, um pessimismo moderado em relação ao primeiro semestre de 2021. Isso foi revisto, já no final do ano passado acreditavam num aquecimento mais forte da economia brasileira em 2020, né, já no início de 2021, que diga. E isso não tem se confirmado em virtude do avanço do coronavírus, né? O coronavírus tem imposto aí medidas de isolamento social para quase todos os estados brasileiros. Isso tem um impacto significativo no setor de serviços, em outros setores, né, como o industrial também. Então, tem esse reflexo negativo, né, para indicadores econômicos no Brasil. Secretários da Fazenda pedem que Congresso prorrogue orçamento de guerra e auxílio emergencial. Isso é uma pauta muito interessante do Brasil. Desde o início da pandemia, até antes mesmo, discutia-se a necessidade de reformas estruturais para a economia brasileira. Com a pandemia, isso foi meio deixado de lado, foi voltado mais para a elevação dos gastos, né, para
tentar conter a pandemia e também com questões como auxílio emergencial para tentar manter a renda da população brasileira nesses momentos de maior dificuldade. Isso foi sendo deixado um pouco de lado, aí quando a pandemia pareceu dar uma fraquejada aqui no Brasil, já no final do ano, veio a eleição, as eleições municipais, e o Congresso acabou empurrando com a barriga, não votando questões mais importantes, como as reformas necessários para a economia brasileira. No final do ano passado, isso foi prorrogado de novo por conta das eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que aconteceram nesse mês de fevereiro, e a gente vai falar um pouco delas na frente. E isso foi se elevando o risco quanto à questão fiscal brasileira por conta dessa prorrogação da discussão quanto às reformas essenciais. Por outro lado, existe uma pressão para se prorrogar o orçamento de guerra, para se ampliar um auxílio emergencial, trazer de volta, fazer de uma nova forma, enfim, uma série de medidas que podem gerar um risco fiscal aí para o Brasil. Taxa Selic, o Copom decidiu manter a taxa Selic a 2%, mas o mercado já se prepara para a alta dos juros, até mesmo antes do imaginado em 2020. A gente vai discutir um pouco mais isso mais na frente. Aqui trazendo alguns indicadores e o porquê que no mercado interno teve um nível de incerteza um pouco mais elevado que o cenário internacional. Vamos destacar aqui o resultado do IPCA, fechamento de dezembro, fechando também 2020. O IPCA subiu 1,35% em 2020 e fechou o ano em dezembro de 2020 e fechou o ano com um crescimento de 4,52%. Destaque maior para os itens de habitação e alimentação e bebidas. E assim, nos últimos meses de 2020, essa inflação de curto prazo mais aquecida trouxe uma incerteza quanto ao mercado interno. Isso permaneceu para 2021. Alguns economistas trabalhavam que a retomada gradativa das atividades e que esses eventos de inflação seriam eventos pontuais. Então a expectativa era que no início de 2021 já tivesse uma queda nessa inflação de curto prazo, que não está acontecendo. Os indicadores de inflação têm se elevado também em 2021. Então, a expectativa é que o Banco Central já trabalhe com a revisão na taxa de juros antes do esperado, antes do trabalhado anteriormente. Com base naquele resultado do IPCA fechamento de 2020, a gente tem aqui o fechamento das metas atuariais de 2020, ficando entre 10,63 e 10,68, é um resultado bem difícil de ser conseguido pelos RPPS. Acredito que pouquíssimos conseguiram esse resultado. E aqui, só para explicar, essas taxas foram tomadas como base pela portaria 464, que se debruçou sobre as taxas, as metas atuariais, para serem consideradas em 2020. Ainda no cenário nacional, o evento, a notícia que trouxe maior otimismo para a economia brasileira foi o início da vacinação no nosso território. Assim que a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac, que é a vacina chinesa, e de uma outra vacina, que não me lembro agora, não me recordo agora, logo de pronto o governo de São Paulo iniciou o seu plano de vacinação. Nos outros dias, 2 dias depois, outros estados brasileiros iniciaram esses programas, e já tem alguns casos das vacinações estarem avançando de uma forma até bem importantes no território brasileiro. Que ainda falando da taxa Selic, a decisão do Copom, o Copom decidiu por manter a taxa Selic a 2%, e em comunicado eles decidiram também por extinguir o Forward Guidance, que prescrevia que os estímulos não se alterariam caso o cenário também não se alterasse. Essa inflação de curto prazo que eu falei agora há pouco, continuou aquecida e foi um dos motivos para esta decisão do Banco Central. Então,
com base nisso, o mercado acredita que o movimento de elevação na taxa de juros se inicie mais rapidamente no ano de 2021. E aqui o cenário base, né, para a decisão do Copom, eles listaram como risco, né, o avanço do coronavírus, dessas novas variantes, né, uma corrida aí entre programas de vacinação mundiais e essas novas variantes atingindo forte, principalmente o continente europeu. No Brasil, além dessas questões de vacinação e avanço do coronavírus, temos um risco fiscal iminente, ainda não foi discutido o orçamento para 2021, uma série de entraves ainda estão aí para serem debatidos entre o Congresso e o governo federal, que ampliou esse risco a âmbito nacional. Aqui ainda fala sobre o cenário básico que o Copom se debruçou. E aqui uma notícia já de janeiro, também falando de inflação, que como eu falei anteriormente, essa inflação de curto prazo não tem tido queda. O IGPM sobe 2,58% em janeiro, apontando aí que ela continua alta, veio acima das expectativas, bem acima das expectativas, e também deverá servir como base para essa antecipação da elevação da taxa de juros por parte do Banco Central. Aqui para explicar um pouco mais, esse resultado foi impulsionado especialmente pelos aumentos nos preços de commodities e de combustíveis. Isso influenciou aí no crescimento da taxa do IPA, que é um dos itens dentro do IGPM, e influenciou, teve um impacto maior para essa alta tão expressiva do IGPM no mês de janeiro de 2021. Aqui nós falamos também da taxa de desocupação na economia brasileira. O nível de desemprego atingiu aí 14,1% no trimestre de setembro e finalizando em novembro, e a taxa de subutilização atingiu 29%. A taxa de subutilização é quando aquele profissional está no mercado de trabalho, mas está trabalhando aquém da sua plenitude, trabalhando menos horas, só um turno, ou talvez realizando até apenas bicos, e não está procurando empregos, mas tem esse trabalho bem diminuído, então, consequentemente, sua renda. Avançando aqui, temos o resultado do IPCA 15, que é como se fosse uma prévia do IPCA, a apuração é diferente, mas tende a ser muito próximo o resultado do IPCA 15 e IPCA. IPCA 15 fechou janeiro com a alta de 0,78. Diferentemente do IGPM, o IPCA 15 veio até um pouco abaixo das estimativas, mas também apresenta aí um crescimento da inflação de curto prazo. Se a gente for considerar o IPCA 15, considerando a meta atuarial, a taxa da meta atuarial, a meta de janeiro já deve ser superior a 1%, impondo aí mais dificuldade na gerência dos recursos dos RPPS. Aqui trazendo dados do relatório Focus do Banco Central, coletados hoje, divulgados hoje pelo Banco Central. Temos as estimativas quanto ao IPCA em 3,60%, fechamento de 2021, temos a expectativa de crescimento do PIB sendo revista um pouco para baixo, a expectativa atual é de crescimento de 3,47%, a taxa de câmbio se manteve a R$ 5,01, e a meta Selic também se manteve a 3,50%. A meta Selic foi revista para cima nas últimas semanas, mas na semana se manteve aí. Para a inflação de curto prazo, considerando janeiro e fevereiro, a expectativa de janeiro de 2021 chega a 0,30%, já fevereiro 0,50% e 0,29% para março de 2021. Avançando aqui, nós temos o comparativo do Ibovespa, um acompanhamento que a gente faz do Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, e costuma dar o termômetro do mercado acionário do Brasil. Fechou ali o mês cotado a 115 mil pontos. Anteriormente, no início do mês, ele subiu bastante, chegou aqui a atingir cotação recorde, mas aí teve um movimento de maior volatilidade, alguns investidores até realizando lucros quando o Ibovespa atingiu essa máxima, e aí ele acabou oscilando um pouco mais para baixo, fechou ali a 115 mil pontos,
e fechou janeiro com uma rentabilidade negativa de 3,32%. Essa análise que nós realizamos no início de janeiro é um pouco para explicar o comportamento, né, da alta do Ibovespa no final de 2020, quando nós da Lema já não indicávamos tanto investimento em bolsa, por acreditar que ela já tinha se valorizado bastante, né, em um momento de grande incerteza na economia brasileira. E aqui o que se explica a alta no final de 2020 do Ibovespa, uma alta bem expressiva no final de 2020, foi o fluxo de capital estrangeiro investido em carteiras no Brasil, né, e principalmente em ações de empresas bem relevantes para o índice, o Ibovespa, com ações como a Vale, Petrobras, ações de bancos como Itaú, Bradesco, entre outros. Teve um forte fluxo de capital para essas empresas, né, as ações dessas empresas, e elas tiveram grande valorização no final de 2020 e impactaram muito positivamente o rendimento do Ibovespa no fechamento do ano. Aqui nós temos um comparativo que nós realizamos, assim como o Ibovespa a gente usa como termômetro da Bolsa de Valores do Brasil, a curva de juros é o termômetro e explica muito dos resultados dos índices de renda fixa que os RPPS investem, o IRFM1, IRFM, IMAB, IMAB5+, enfim, todos esses. E para explicar um pouco mais esse comportamento, quando a curva de juros se eleva, que ela sai desse ponto vermelho, vai para o ponto amarelo, por exemplo, ela implica em rentabilidades negativas para quase todos esses índices de renda fixa. E se a gente pegar o comparativo aqui, são da curva de juros trabalhados nesses dias, ali na ponta temos os dias trabalhados, durante o mês de janeiro. Se a gente puxar lá, a linha azul foi no dia 1º de fevereiro e a linha vermelha no dia 1º de janeiro. A gente observa que do dia 1º de fevereiro para os dias mais próximos dele, teve até uma certa queda, principalmente nas pontas longas e médias da curva, implicando em maior rentabilidade positiva para alguns índices. Porém, considerando o dado do início de janeiro, nós temos aí uma curva de juros se elevando em quase todo o seu trajeto, né? Implicando aqui em rentabilidade negativa para quase todos os índices. Em alguns determinados momentos do mês de janeiro, até o IRFM1, que é um dos ativos mais conservadores na carteira dos RPPS, ele apresentou rentabilidade negativa por conta desse movimento da curva de juros. E aqui, para exemplificar o que eu falei anteriormente, temos o comparativo desses índices, os principais índices que tem na carteira de vocês, de renda fixa, renda variável, investimento no exterior, com a meta atuarial. Destaque positivo e o único que superou a meta atuarial no mês foi o Global BDRX, que é o índice de referência para os fundos BDR, atingindo aí 6,11% de valorização. Os demais índices ficaram quase em sua maioria no campo negativo. Os mais conservadores, IRFM1, CDI, IMAB5 e DKA, tiveram rentabilidade pouco positiva, mas bem aquém da meta atuarial. Os mais voláteis fecharam janeiro com a rentabilidade mais negativa, porém, nesse início de fevereiro, que tem sido um pouco mais positivo para esses índices, eles apresentaram rentabilidades mais interessantes e compensaram um pouco dessa rentabilidade negativa de janeiro. Aqui é o comportamento da curva de juros nos dias mais recentes, ela oscilando um pouco, bem menos, né? E considerando os dados mais recentes, ela teve até uma certa queda em alguns pontos dela, implicando em rentabilidade positiva para alguns índices. E aqui temos o acompanhamento desses índices. O Global BDRX se valorizou ainda mais, chegou ali a 10% de valorização, isso está puxando o acumulado de 2020, considerando também o fechamento da primeira semana de fevereiro. Então a gente vê alguns índices de renda fixa, né, compensando sua rentabilidade negativa. O IMAB5+, fechou com mais de 3% de queda em janeiro e já está acumulando uma queda de apenas 0,76%. Aqui também fazemos um acompanhamento de alguns fundos de investimento renda fixa que adotam uma gestão ativa dos seus recursos, né, migrando entre IRFM, IMAB, IRFM1, IRFM1+,
conforme o entendimento dos seus gestores quanto à conjuntura econômica. E eles fecharam janeiro, assim como os índices nos quais eles investem estavam no campo negativo, eles também fecharam no campo negativo. Os fundos que adotam uma postura mais conservadora conseguiram segurar um pouco mais essa volatilidade, mas todos ficaram abaixo da meta atuarial. E aqui, algumas questões de cenário, o que aconteceu em janeiro de 2021 e algumas projeções também para fevereiro de 2021. No caso do Brasil, iniciamos o processo de vacinação, que existe uma grande esperança com o Brasil quanto a isso. O SUS, a Fiocruz e o Butantan já têm um programa bem consolidado quanto a isso, principalmente o SUS. O Brasil chega a ser referência na vacinação, historicamente falando. Então, como nós já temos essa experiência, já temos essa estrutura bem instalada, vamos dizer assim, na questão da vacinação, espera-se muito que essa vacinação avance mais rapidamente do que o esperado anteriormente. Manutenção da taxa de juros, como a gente falou anteriormente, mercado acionário atingindo recordes, apesar do fechamento no negativo, variantes do coronavírus, novas medidas de isolamento. A gente lembra que já existe uma variante do Brasil, que foi identificada em Manaus. Inflação do curto prazo ainda aquecida, nenhum avanço com as reformas estruturais. Isso aqui é um risco próprio do Brasil. Então, o Brasil tem, além da questão do coronavírus, esse risco fiscal mais inerente por conta dessa postergação de decisões mais essenciais. Maior pressão por prorrogação no orçamento de guerra, elevação no risco político, IPCA 15 a 0,68, IGPM a 2,58, investimento direto do exterior caindo pela metade, desemprego a 14%, e a produção industrial brasileira fechou 2020 com queda de 4,5%. A indústria até apresentou forte crescimento à medida que os estados passaram a flexibilizar suas atividades, mas não foi o suficiente para compensar a forte queda acontecida durante o período mais crítico da pandemia no Brasil. Mais crítico entre aspas, porque alguns já apontam que esse momento é o mais crítico da pandemia no Brasil, explicando muito esses movimentos de mais restrição às atividades realizados por alguns estados. Para fevereiro, nós tivemos as eleições na Câmara e no Senado, e esse foi o principal evento que trouxe um pouco mais de otimismo no mercado interno, porque candidatos pró-governo foram eleitos, e todos eles apresentaram nos seus discursos alinhamento com o governo federal quanto à necessidade de reformas estruturais para a economia brasileira. Isso trouxe um otimismo maior com os mercados mundiais, impactando ali naquela curva de juros e também influenciando na rentabilidade dos índices de renda fixa. Possível impeachment, isso aqui foi uma questão mais política, mas foi bem tranquilizada, bem contornada. Isso foi por divergências dentro do Partido Democrata, envolvendo Rodrigo Maia, entre outras lideranças. Greve dos caminhoneiros, esse temor também foi um pouco mais abrandado. Isso aqui era uma expectativa para o mês passado, ou para a semana passada. Não aconteceu da forma que imaginávamos, e o governo federal até soube contornar de uma certa forma mais tranquila. Hoje se discute redução no ICMS de alguns estados para diminuir o diesel, que é a principal reivindicação desses caminhoneiros. Descontrole com a inflação, existe ainda esse temor muito grande da inflação. Novas medidas restritivas, conforme eu falei, alguns estados já têm adotado essas medidas. Essas variantes do coronavírus que atingem forte também o Brasil. Nós temos uma variante aqui, variante que foi descoberta em Manaus. Ataques especulativos, à medida que existe um acúmulo de recursos tão grande na economia, um ataque de especulativo, os países ficam mais vulneráveis a ataques especulativos. Não países em si, mas os mercados acionários desses países ficam bem vulneráveis. Impacto do fim do auxílio emergencial, isso já tem acontecido na economia brasileira, e existe uma pressão para a prorrogação. Já se fala dentro do governo federal ampliar ou fazer um novo auxílio emergencial, não tão abrangente como foi em 2020,
mas que dê para pelo menos segurar um pouco a renda de alguns brasileiros. Esses movimentos de estímulo à economia brasileira transformaram uma formação de poupança das famílias brasileiras muito grande, uma poupança precaucional, não se tem noção, a incerteza é muito grande quanto à economia brasileira, então esse é um movimento natural diante de um momento de tanta incerteza. E a volta do auxílio, conforme eu falei, já é discutido dentro do governo federal. O Paulo Guedes soube na última semana também desformar esse risco um pouco maior, por conta afirmando que eles já têm a estrutura, lá em março de 2020 criaram essa estrutura, bateram cabeça para criar essa estrutura, e isso já está formado, e uma prorrogação desse auxílio não geraria nenhum descontrole fiscal ao Brasil. E aqui, para finalizar, algumas estimativas, expectativas quanto a indicadores econômicos e a mudança que eles tiveram durante o mês de janeiro. O PIB esperado está em 3,47, ele saiu lá de 3,49, subiu a 3,51 e caiu novamente. A expectativa atual está em 3,47. Para 2022 se manteve todo o tempo em 2,50 de crescimento. Taxa Selic a 3,50 para o fechamento de 2021, saindo de 3% para 3,50%. Isso é resultado do aquecimento da inflação de curto prazo, e a expectativa é que o Banco Central comece a elevação dos juros mais no começo do ano, já nesse primeiro semestre de 2021, finalizando o ano a 3,50%. A taxa Selic para 2022 se manteve a 5% em todo o período. IPCA de 3,60, as expectativas do IPCA aceleraram para 2021, chegando a 3,60, começou mais baixo, e se mantiveram a 3,49 para 2022. Taxa de câmbio oscilou muito pouco, chegou em R$ 5,01, e para 2022 a expectativa é de R$ 5,00. Então é isso, pessoal. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Novamente agradecendo a participação de vocês, muito gratificante poder ter essa participação dos nossos clientes em momentos como esse, no nosso comitê de investimentos. E para você que não pôde participar, não se preocupe, isso vai ficar gravado nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, e você pode acessar e assistir quando quiser. A ideia é até que você possa assistir e fazer uma análise desse cenário abordado pela gente junto com o seu comitê de investimentos, através de uma reunião, e formalizar isso através de uma ata. A gente faz isso para respaldar vocês com mais informações do mercado para a sua tomada de decisão quanto aos seus investimentos, ok? Muito obrigado e até a próxima.